Olá, eu sou Rômulo Contígio, esse é o Mask TV Podcast, aquele podcast que você quer ver. Muito obrigado pela presença nesse novo episódio. Hoje eu vou falar de arte, claro, a arte que toca o coração de todo mundo, a arte que é fundamental para as nossas vidas. Aqui comigo hoje a artista plástica, e muito mais do que isso ela vai contar, Helena Cavagliunas. Eu a conheci recentemente, mas eu queria bater esse papo com ela para contar como ela consegue incorporar a arte dentro do mundo corporativo. É isso mesmo que você ouviu. Ela consegue articular essas novas metodologias, trazendo a leveza e a arte para desenvolver várias coisas no mundo empresarial. Seja bem-vindo ao Mask TV. Helena, Ai, que honra. que honra minha. Não é a minha, que honra. Muito obrigada, gente. Que presente estar aqui. Bom, o nosso encontro foi assim, de alma, né? De imediato. Então, Eu estou muito muita feliz gratidão. e Amém. também muito grato por esse momento com você. Nós nos conhecemos no Quinto Café Ciesp Sim. e naquela correria só fizemos uma gravação, mas a sua energia, a sua luz era tão presente, né? E isso é muito importante, né? Porque É estamos aqui. recíproco. Eu falei, mas que mulher, que luz é essa? Será que eu vou ter a oportunidade dela de trazer nesse podcast? E aqui está aqui você hoje. Gente, que honra, eu digo mesmo. E verdadeiramente, do fundo da alma, mesmo. Foi assim, uai, que pessoa é essa? Vamos contar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Eu criei o podcast, justamente ele chama Mask TV. Tudo bem, ele fala de meio ambiente, de segurança, saúde, mas ele também fala de pessoas. Eu queria dar luz um pouco para as pessoas, aqueles assuntos do corporativo, que todo mundo às vezes realiza coisas incríveis, mas ninguém fica sabendo. Exato. Aquelas trajetórias maravilhosas. Então, hoje, aqui, você vai poder falar um pouco da sua trajetória. Eu tenho uma colinha aqui, né? Oba! Aqui diz que a arte define Helena Cavagliunas. Empresária, artista plástica, palestrante, articuladora de ações formativas e criativas no universo organizacional. Vamos contar um pouco tudo sobre isso. Só que antes eu tenho um praxe. Oba! Chegou aqui na Terra quando e por quê? Por que você veio para a Terra? Você está conseguindo cumprir o seu propósito? Opa! Bom, cheguei em 1961, precisamente 6 de setembro, virginiana. Maravilhosa. Amo, adoro. E que Onde legal. foi? Em São Paulo. Ah, você nasceu aqui? Nasci em São Paulo, na própria maternidade de São Paulo, que depois virou um espaço cultural e tudo mais, mas nasci na maternidade de São Paulo. E, olha, eu estou realizando. Qual é o meu melhor? Né? É trazer a arte. E desde pequena, voltando lá atrás, eu adorava brincar nos vasos, eu conversava com as formigas. Lógico que vários me olhavam, acho que me achavam doida. Mas eu conversava com as formigas, eu adorava colocar espelhinho e olhar elas andando pela grama, como elas se gesticulavam. Então, eu já tinha esse desejo. Ainda bem que eu não caí na crítica e no senso, porque eu tive alguns professores que picotavam isso, que cortavam. Então, eu lembro que um dia eu levei um quadro feito à mão com o dedo, eu adorava já fazer uma coisinha assim. E a professora falou, o que é isso? Só faltou fazer assim, o que é isso? Jogar. Então, professores queridos, quem estiver nos ouvindo, eu amo educador, amo, eu venho deste lugar. Mas deixa a escuta da criança, porque a criança é livre. Ela, com duas coisinhas, ela brinca e dialoga muito, demais. E o que o adulto precisa? Esse senso de imaginação da criança. Seus pais incentivaram essa característica de você se preocupar com a vida, com a arte, desde menina? Então, que triste, não. Não. Então era seu mesmo? Era meu, assim, mas falam que a gente nasce com talento, não, mas eu tive que trabalhar muito essas questões. Não veio da minha casa. Era algo, assim, que foi surgindo. Mas eu fui lá atrás uma workaholic enlouquecida,
né? Sim, você é da área comercial, né? Da área comercial, eu tive 100 representantes. Posso contar um pouquinho da Eu história? quero que você conte. Tive 100 representantes. Eu vim deste lugar comercial e que a gente precisa dar resultado diariamente. Não que isso não seja bacana no dia a dia, tudo Mas é uma isso faz parte. característica da área, né? Tudo tem que dar resultado e tem que ser aquela alta performance e tal. E eu fui durante muitos anos isso. E eu gosto de contar essa história porque o CEO dessa empresa um dia me chama e fala: Helena, uma estratégia para os negócios vai ser ótimo. Vamos montar uma galeria de artes. Eu pensei, nossa, E ele me lançou o desafio. Adoro desafios, né? Adoro o desafio. Ele falou assim: você vai liderar essa ação. Eu pensei, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso? Além de visitar exposições, de olhar, mas eu não tive essa formação lá atrás. Ok, aí no primeiro dia, né, na nossa busca por artistas e tudo mais, e ele teve essa brilhante ideia e realmente foi um sucesso, agregou muito aos negócios. Nós fomos conhecer uma família de artistas, o pai e 3 artistas. Era um salão enorme e cada um estava num canto da sala. Eu entrei naquela sala e eu senti cheiro de terebetina. Na época, eu não fazia ideia o que era isso, Rômulo. É o cheirinho da tinta a óleo. Eu respirei e eu falei assim, nossa, eu preciso mais disso. Não tinha a menor ideia o que era o mais disso, mas algo ali conversou comigo. Quando você fala de propósito, e se eu estou cumprindo, parte já estava na minha trajetória de vida, foi neste dia que me atravessou, né? Como dizem, né? O que é uma experiência? É quando algo te atravessa, fica em você. E aquilo ficou em mim dias e dias conversando. A partir daí, eu fui buscar muita formação, conhecimento, fui fazer vários cursos, vários workshops, mergulho na arte e tudo mais, assim, porque a pessoa é determinada. Tudo que eu vinha fazendo, se isso estava me movimentando internamente, eu ia a fundo, fundo. A relação era profunda, era muito, muito forte. Ok, indo. E aí eu fui vendo Rômulo, aquela workaholic, liderando 100 representantes, eu comecei a ficar mais serena, comecei a ficar mais calma. Eu via que nas reuniões os meus insights fluíam de um outro lugar. Também não sabia que lugar era esse, era de outro lugar. Por quê? A minha mente foi silenciando. Aquele liquidificador interno que a gente tem no dia a dia, que a gente sai e parece que a gente vai ticando a vida, não cabia mais na minha vida. Então, eu fui dando espaço para esses insights. Eu olhava e prestava atenção em outras nuances que eu nem enxergava antes, Rômulo. Eu aprendi, na realidade, olha que bonito isso, eu aprendi a enxergar. Quantos anos você tinha nessa época? Acho que uns 23. Uns 23. Por aí, acho que uns 23. E eu comecei, que bonito isso, a enxergar essas outras nuances que eu não via no meu dia a dia. E quanto mais eu mergulhava, estudava e aprendia, mais centrada eu ficava. E é neste lugar que eu me encontro. Então, se isso fez bem para mim, Rômulo, né? Só estou cumprindo o meu propósito. Isso me curou, a arte me curou, a arte me trouxe essa sanidade mental, esse equilíbrio. É isso que eu tenho para oferecer para o mundo. E eu consigo falar de igual para igual no universo corporativo, porque eu sou desse lugar e eu continuo a minha relação com o universo corporativo, né? E aí, puxando a história, é lógico que eu não continuei naquele lugar.
com aquela mega adrenalina. Eu fui caminhando no universo corporativo de N maneiras, com e através da arte. E como que você conciliou sua família, seus familiares? Como que hoje você vive para encaixar nessa plenitude artística que te permitiu? Onde a família entrava? Porque tinha a questão comercial. Sim. Você começou, através dessa sensibilidade, a abrir a sua mente e liberá-la. Mas Sim. E a família? E a família e os boletos a pagar e as contas e tudo mais, né? Quase foi assim um acerto. Então, o início foi difícil, mas várias coisas. Quando, né, Rômulo? Quando a gente está no propósito, a vida flui. Você conversa com alguém e ele fala assim, nossa, eu precisava disso. Era exatamente o que eu estava buscando, pronto. O outro que fala para o outro e vai ampliando o universo. Então, eu passei a fazer várias obras de artes para temas de empresas que eles estavam precisando. Eu caminhava no universo dos RHs, das lideranças, endomarketing, então era onde eu fluía. Na qualidade de vida, né, onde eu colaborei há 35 anos atrás, a implantação da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e as empresas estavam começando a pensar nisso. E quando eu dizia para a pessoa sentada à minha frente, então vamos trazer um elemento da arte, vamos fazer uma integração, uma escuta ativa através da arte. Lógico que naquela época me achavam louca, mas muitos loucos como eu iam topando. Então, assim, o meu portfólio do universo corporativo é muito grande. Grandes marcas, eu fico muito, muito feliz, me chamaram. Ou via agência, ou via RH, e eu também não tenho o menor problema, Rômulo. No fundo, assim, alguém saiu, alguém não deu certo no projeto, ai, vamos encaixar. Ai, adoro, adoro, por quê? Eu estava no lugar certo, na hora certa, era meu aquilo, então aquilo me pertencia. Então, Rômulo, tem gente que fica ofendida com isso. Como assim? Me chamaram na última hora? Não, e depois, no final dos anos 80, né, há uma realidade daquela época e que é bem diferente, que qualquer assunto onde tem leveza artística era totalmente desconsiderado. Totalmente, Rômulo. Então, adoro. Uma empresa estava integrando, uma grande marca comprou outra grande marca, né? E aí, o diretor de RH, um belo dia, naquela época a gente ligava para as pessoas, né? Sim. Mas essa é uma história maravilhosa, vale a pena. Eu liguei, né? Porque eu conhecia, eu falei, oi, exemplo, né? Faz de conta, Rômulo, oi, tudo bom? Helena Cavalhunas, artista plástica. Ah, sim, sim. Ele parou, falou, você pode fazer uma reunião comigo amanhã? Eu falei, tá. Aí ele me mostrou o desafio. Ele falou, olha, qual é o meu grande problema? A gente está criando um prédio novo e vem participantes da empresa A com a empresa B. E quando eles chegam aqui, ficam muito tempo falando, mas eu fazia assim. E o outro fala, não, mas lá o critério era esse, a rotina era essa. Vamos ver aí, mais ou menos assim, vamos ver aí se a gente faz essa integração com a arte. Eu falei, maravilhoso, tal. Deixa eu conhecer o prédio, o novo. Imagina os andares em construção. E eu adoro, Rômulo, olhar para onde normalmente as pessoas não enxergam beleza. Aquela beleza imperfeita. Não é qualquer coisa, é uma beleza imperfeita que pode, com um olhar artístico, uma determinação virar arte. Vamos fazer ele menos, Helena. Não, tal. Bom, o que ele me deu de espaço, Rômulo? O andar era bem largo, enorme, enorme. Todo mundo ia chegar na segunda-feira. Então, cada andar que ele ia integrando e trazendo das duas empresas. Eu começava a prática artística. Eu falava assim, olá, bom dia, você está no lugar certo com a pessoa certa. Vem comigo, guarda
as suas coisas lá e vem comigo. Eu coloquei uns pranchões, coloquei tinta, coloquei o material que a empresa usava e aventais. E quem chegava de terno e gravata, eu falei assim, ai, tira isso aí um pouquinho, vem comigo, vem. E eu contava que todo ser humano, eu acredito nisso, ele é criativo. Porém, a gente não tem espaço para liberar essa criação. A gente não tem esse diálogo, essa conversa com o outro. É quase como se você não encontrasse os seus pares. E eu dizia que aquilo era uma integração, eram as boas-vindas deles e que cada um iria se apresentar. Então, ele me contava quais eram as áreas e eu fazia tudo sobre medida, tanto materiais que eu levava materiais inusitados, menos pincel. Não existia isso na minha prática, porque pincel você vai para uma forma conhecida, Rômulo. Bom, enfim, foram andando os andares, então foi uma temporada grande. E o último era marketing e finança. Eu fiz assim, ai, tá lindo demais, vamos levar todo mundo para o espaço em construção? Ele falou, vamos. Aí, ao final, assim, no dia anterior, às 20h, ele me liga. Falei, ixi, aconteceu alguma coisa. Helena, é o seguinte, eu recuei. Não, vamos fazer o nosso tradicional, tal. Ok, cheguei, montei. Ao final, ele falou, me arrependi. Eu falei, mas a diretoria a gente vai levar nesse lugar, né? E levamos, e foi a coisa mais extraordinária. Porque é isso, onde normalmente, para algumas pessoas, aquilo poderia ser lixo, poderia ser descarte. Quando tudo vira arte, é mágico? Óbvio que não, você tem uma intenção, você tem um olhar, aí aquilo se transforma num objeto artístico. E aí você vai entrando na imaginação. Se a gente quer um mundo melhor, a gente começa a construir internamente e a gente abre espaço para se apresentar. E quando não é, eu digo infantilizar a atividade, jamais, porque nós normalmente deixamos de desenhar, de pintar aos 7 anos de idade, que nós fazíamos o quê, Rômulo? Você não é diferente. A casinha, o patinho na lagoa, o céuzinho, né, azulzinho, a árvore, tudo igual. Porém, dos 7 até agora, né, no meu caso, aos 63, você não teve mais contato com a mão ensinando o cérebro, esse fazer. Óbvio que vai virar algo desconfortável, porque você não tem o domínio disso. Então, eu faço um convite à abstração, levo materiais ordinários, lindos, ordinários que eu digo do dia a dia, aquele que ninguém está olhando, e como você se apresenta através daquele material. Aquele material ele se torna um desafio. E às vezes as pessoas vão mexendo, eu adoro, porque aí ele está entrando nesse silêncio da mente, naquilo que a gente não consegue fazer no dia a dia, com tudo mega ticando assuntos, ticando. Como eu vou criar se eu estou lá só ticando? Eu concordo com você quando você diz isso, porque eu sou formado em artes cênicas, né? Ai, que Então, máximo! eu fui ator, eu fui Uau! diretor, produtor executivo. E eu também levei a arte para dentro do mundo corporativo. E quando você diz mesmo dessa coisa disruptiva, que né, com 30 anos atrás, eu percebia que a ousadia, e aí esse ponto que eu vou te falar, ela assusta muito o mercado corporativo, o diretor que está ali te contratando, né? Opa. Menos, Helena, né? Menos. Porque ele se assusta Faz. com aquilo que vai acontecer. Mas quando acontece, eu já levei um trapézio de 10 metros de altura dentro da Unilever. Ai, que demais! Meu coração ia para a boca toda vez que Óbvio. tinha aquilo lá. Lógico. Mas é uma coisa inesquecível. Da mesma forma que você está construindo a relação de integração daquelas pessoas chegando para um novo negócio, saindo um pouco daquele universo tão engessado. Né? Lógico. E aí, Rômulo, essa história foi tão linda, porque o presidente, o diretor que participou, né, na construção, eles adoraram tanto que eles me contrataram para integrar e apresentar a nova
a nova marca para os clientes. Ai, eu adorei. Imagina eu em Brasília, uma sala com 300 homens, tudo de terno e gravata. Eu falei assim, olha, pode deixar aí. O terno, a gravata, o lugar é seguro, vem comigo. Ai! E colocar num experimento, porque tem essa fala. Claro. Porque é uma palestra interativa, experiencial. Porque se você também não contextualiza, não traz esse conforto, este ambiente seguro, o outro fala, ai, vão analisar, vão olhar. Não, não interessa para ninguém. Aliás, é o único momento na vida, que eu digo isso também, é o único momento que o colaborador, o participante, não precisa entregar algo. É o processo dele que é importante. É aquilo que ele vai se olhando, ele vai se vendo. Ele fala assim, estragou. Eu falei, mas e se a gente observar de uma outra maneira? E se a gente mudar de lugar? Como isso fica? E eles começam a ver. Então, eu adoro no dia a dia, quando às vezes eu estou numa exposição, eu, pessoa física, visitando, indo prestigiar amigos numa Bienal, e eu encontro essas pessoas. Infelizmente, eu não sou do nome, Rômulo, então eu não lembro o nome, mas eu lembro da pessoa e às vezes eu lembro da obra que ele fez. É incrível, eu sou visual, então eu guardo isso. E a pessoa, quando eu deparo, ela numa exposição, que antes eles falavam também, alguns, nossa, é isso? Ai, se eu soubesse, eu teria trazido o meu filho de 7 anos. Adoro dizer isso. Então, se o pai, a mãe, a avó, a tia, o professor não estragar, ele vai ser um adulto lindo, mas agora eu quero o pai dessa criança. Algo que você não faz no dia a dia. Então, como você pode imaginar e como você pode criar algo o que você não tem habilidade diária? Então, eu vou desenvolvendo com eles essa habilidade. O que pode fazer, eu levo materiais inusitados para eles. E eles vão vendo como é que eu posso dar resultado, como eu posso fazer. Mas não é tão simples para você conectar, por exemplo, um contato que esteja aberto a essa criatividade. Sim. Né? Porque você vai ter que se identificar com uma pessoa que está contratando o seu serviço e uma pessoa que realmente tem uma mente aberta para entender o quanto a arte nos ajuda. Exatamente. Nas minhas palestras, na minha palestra recente, eu faço uma guerra de papéis. Igual da escola. Sim. Adoro. Eu dou uma opção. Ou você faz uma laboral recreativa, que é para quebra-gelo de palestra, sim. Ou você pode escolher uma guerra de papel. A guerra de papel é uma coisa que é arte, quando você fala, é uma coisa incrível, porque você vê a reação. Sim. Você vê aqueles adultos jogando papel no outro, como jogava no ensino fundamental, no primário, naquela época, brincando. É um momento, né? Então, assim, o que você leva para as pessoas é a quebra de um paradigma. Exatamente. E é nesta brincadeira que ele se conecta com ele. Então, em vários, às vezes, é um evento e eles me chamam para fazer um happening. Então, o que é um happening? O artista cria a sua obra e você leva a sua obra e convida o espectador, que não é artista, a interagir com a sua obra. Qual é o acordo? Só não apagar e não retirar o que o outro fez. E o que isso tem a ver com o universo corporativo? Tudo. Imagina, Rômulo, você debruçado há meses e meses numa pesquisa profunda, num projeto, e aí você vai apresentar. Aí aparecem os pitaqueiros. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Não. Como eu acrescento arte, como eu acrescento gentileza sobre o seu processo, sobre o seu olhar. E a obra se torna coletiva. Então, esse, às vezes, é um quebra-gelo muito legal. E é interessante porque, às vezes, tem os eventos que eu trabalho com segurança, eu levo, né, coloco os tripés, nesse caso, eu levo pincel, crayon. E quando você fala do happening, da pessoa, às vezes, a gente tem tanta gente talentosa dentro do mundo corporativo, demais, que essa pessoa não teve oportunidades de desenvolver aquilo. Isso. Mas naquele momento, ele teve espaço. Tem espaço, e quando você vê a obra, da mesma forma, seja arte plástica, seja cênica, seja visual, seja corporal, cantando,
Você fala, meu Deus, mas essa pessoa canta maravilhosamente O bem. que ela está fazendo, né? É a coisa da oportunidade, né? De você saber de encontrar Exatamente. seus caminhos. É incrível isso que você está dizendo. E às vezes, Rômulo, por exemplo, eu levo carvão. E eu falo, bom, teoricamente a gente usa carvão para churrasco. Como você vai dar uma propriedade artística? Como isso vai virar um elemento? Então, uns trituram, vai saindo coisas lindas, isso que você falou, maravilhosas. E um dia um rapaz estava ali fazendo um trabalho, eu falei assim, nossa, que inspiração, Amílcar de Castro, um artista, né, falecido, mas de Minas, ele fez, não tenho a menor ideia, eu falei, pois vá ver a exposição dele, você vai se surpreender com o que você está fazendo. Então, que lindo, ele nem sabia que aquele artista existia e ele foi sequestrado. Isso é uma fala até do Claro. Cildo Meirelles, artista, que ele fala que ele cria a obra dele para acontecer pequenos sequestros do espectador. Então, ele não tem a menor ideia. Estava aqui e ele trouxe. Como um final de ano, uma empresa me chamou para fazer a integração. Os diretores e seus pares, num jantar chiquetérrimo, e antes era comigo. Imagina todo mundo chegando de joia, chique, aquelas mulheres, os homens. Eu falei, oi, tudo bem? Olha, vou te dar um avental, a gente vai cozinhar. Eu falei, um pouquinho mais do que isso. Olha, tira suas joias, coloca aqui. E era como você se apresenta para o próximo ano. Como será a sua tela em branco em 2025? Quais são os seus gestos, Rômulo? Quais são as suas texturas, os seus olhares, as suas provocações, as suas inquietações? Quais são os seus pares? E foi acontecendo. A um certo momento, a esposa de um diretor falou assim, Helena, porque eu levo luvas e tudo mais, né? Eu posso, falei, fique à vontade, eu posso tirar a luva e usar? E ela colocou a mão, mas mergulhou na tinta, ou seja, diluiu. É isso que eu gosto de dizer. Não precisa ficar a marca da mão, é a intenção daquela criação. É o sequestro, né? O sequestro, disse tudo, Rômulo. É a intenção. E como tinha excesso de tinta, virou uma abstração. Eu estou agora falando com você e estou revendo. Passado anos, num encontro de RH, eu passei por ela, olhei e falei assim, artista da mão. Ela falou, não, você está brincando que você lembrou, porque foi tão forte. E ela, tá. E eu soube, aí terminou, tal, que eles vieram comer a sobremesa ali naquele experimento. E por um ano, eu levei subsídios via RH para o presidente na reunião deles com o grupo. Então, eu levava alimentos, desafios, então, trazer Deleuze e vários outros, onde eu mergulho, né? Se eu venho pronta para falar e você só está aí pronto para me ouvir, não aconteceu nada. É quando cada um se desloca e é nesse entre que acontecem os verdadeiros encontros. Então, eu, por um ano, e ele dizia, ficou feia a obra agora, né? Ficou sem cor, né? Porque no ateliê você vai fazendo e refazendo. Lá, não. Ele falou, ficou feio, então. É essa informação que às vezes você deixa para o seu cliente. É isso que você faz. Então, foi um ano de retroalimentação disso. E de tradução também, né? Obrigada. Isso. De traduzir, né, aquilo para a realidade. É interessante. Você, como artista plástica, tem algumas especialidades da sua arte que você é melhor? Você trabalha com quais elementos? Tá. Então, eu adoro dizer, em primeiro lugar, é onde eu não sou boa. Os meus desenhos, se eu tivesse que te fazer, esquece, não sou boa. Eu também não. Eu nasci abstrata. Se eu olhava para as formigas se relacionando lá eu sou abstrata. Então, eu vejo essa beleza. Então, assim, eu desenho do meu jeito. A minha propriedade foi crescendo, depois foi para fotografia. Você saiu da pintura, fotografia... escultura, esculturas, instalação, né?
não é a elétrica, a instalação Sim, desses novos sim. objetos, né? Como você integra a arte. Integrar a arte a um ambiente comum, né? Exatamente. E o meu grande alimento, Rômulo, é a cidade. Eu tenho uma relação muito íntima com a cidade. Eu adoro olhar para lugares inusitados. Então, assim, um dia eu saí de um café que eu fui tomar com um cliente e tinha lá um caminhão de descartáveis, papelão e tudo mais. E na época eu estudando Deleuze, as dobras e tudo mais, né? Imagina, eu olhei aquele caminhão com tudo aqui. Eu falei, ai, meu... Comecei a fotografar. Olhando as dobras e repensando e me visitando internamente, esse substrato que aquilo estava me dando. Aí o senhor do caminhão falou assim, então, posso ir? Ah, eu falei, sim, sim. E aí eu vou olhando. Aí, um outro momento, ainda tinha muitos jornais e ainda a gente continua, diminuiu o tamanho, mas passa um caminhãozinho na minha frente, eu com máquina fotográfica, não era nem celular, nem digital. Era esperar a revelação, aguardar e tudo mais. Passa um caminhão com uma série assim de uns jornais coloridos, vermelho. Fiz assim, um Mondrian passando na minha frente. Moço, por favor, só um minuto. Eu fotografei. Ou seja, virou uma grande exposição, acúmulos urbanos. Porque eu olhava para estes lugares que não estava sendo olhado. E eu entrava numa pesquisa. Um dia eu fui buscar uma pessoa para uma reunião. Na frente da casa dela tinham pallets, as madeiras que as pessoas, né, os mercados eram ao lado de um supermercado. E eu saí do carro e fiquei esperando. E eu comecei a ver as pernas das pessoas passando por aquilo. Eu fiz uma série de fotos, Rômulo. É isso, é o acúmulo do urbano. É olhar para algo que seria um descarte. E você coloca a intenção. E o que a empresa precisa num novo produto? Ela não faz uma pesquisa profunda? Não fica equipes e mais equipes, o marketing, todo mundo, dias e dias e dias naquele mergulho. Eu digo que aquele é o melhor alimento da alma, porque você não precisa comer, parece, né? Você não precisa dormir, porque você continua nutrindo e subnutrindo e nutrindo. E a vida do artista é igual do CEO da empresa, porém não é linear, não é aquelas 12 horas ali na frente do computador. Você tem esses aromas da natureza, da beleza. É interessante quando você diz, porque o seu repertório também de conhecimento de grandes artistas permite que quando você se depara com uma determinada imagem, que aquele repertório construído também imediatamente vem, né? Sim. Não, isso é um Monet, isso é um, né, isso é um Van Gogh. Estou só dando uma sugestão. Sim. Quando você fala das pessoas andando, né, no pallet, trazendo para um artista, Isso. da mesma forma quando você está numa empresa que o cara pinta, ele não tem noção do Não que tem. aquilo se referencia de um grande artista que está dentro dele. Exatamente. Mas que ele nunca soube que existia. Exatamente. E é isso que a arte pode fazer. Então, hoje, saúde mental, integração, essa necessidade que as pessoas não têm hoje, eu diria assim, não é todo mundo que está com vontade de dialogar com todo mundo. Hoje está difícil. Mas como a gente pode aprender de outras maneiras e se aproximar do outro? Eu adoro contar histórias, Rômulo. Um belo dia, eu fui fazer a integração de uma equipe, o CEO e os seus líderes. E eu fui muito bem recebida. Rômulo, tinham umas 10 pessoas, uns 10, todos assim de braço cruzado, bem rígido, bem duro. Eu falei, nossa, né? Foi uma consulta, né? E aí, na recepção, eu passei e vi uma caixa que era um brinde que eles iam mandar. Eu falei, posso pegar emprestado? Que era uma colcha de retalhos, era o desenho. Eu falei, qualquer coisa, né? Subsídio e tudo mais. Eu coloquei até o vídeo do Balé Corpo
para fazer uma integração com cores, que às vezes eu não uso, e não pegava, Rômulo. Não ia. E a consultora me olhando. E eu comecei a falar sobre o que era, fui mostrando os elementos. É isso que é uma palestra vivencial. Porque eu vou mostrando, eles estavam em torno de mim e na mesa eu fui mostrando pigmento em pó. É aquilo que é uma mesa de degustação. E vai disparando processos internos, que eu jamais vou saber o que você está pensando quando eu estou mostrando. O algodão não é o algodão. Como a gente transforma o carvão, o pigmento, atadura. Qual é outra utilização para esse material e tudo mais, papéis, e foi. E começaram. Então, como a gente se apresenta através da tela em branco? Todos os dias começamos assim. Quais são as suas escolhas hoje? O que é que te fez acordar, pular da cama e estar aqui com este grupo? O que você, onde se encaixa a sua obra neste processo? E fomos falando e conversando. De novo, a arte te sequestra. Daqui a pouco, o presidente da empresa, ele encheu de cola uma tela e com o pigmento, ele foi suavemente jogando, desenhando, com uma delicadeza. Ele saiu de lá. Ele, o pigmento e a mão e a tela era uma coisa só. Tá? Passa um e fala assim, olha que beleza o que ele está fazendo. Como ele é organizado. Realmente só você poderia ser o nosso líder. Eu sou o caótico do grupo. O outro falou, nossa, é verdade? Que organização? Ele falou assim, eu sou simétrico, mas eu não sou tanto. Eles começaram a se nomear dentro das referências. Eu olhei para a consultora, falei, podemos avançar aqui? Aqui tem muito substrato. Fiz assim, ok, vem cá, agora, troca de lugar com ele. Entra no papel dele, nos materiais dele e entra exatamente no papel dele cotidiano. Você no outro e eles escolheram. Ficaram lá um tempo. Esse que levantou o caótico fez assim, sabe o que eu até gostei? Estou aqui vendo. Ele fez uma tela azul lindíssima com pigmento preto, com uma suavidade. Lindo, lindo, lindo. Ele fala assim, sabe, até gostei. Mas grupo, eu sou o caótico. Me permitam e me respeitem e me aceitem como eu sou. O que é o caótico eu vou traduzir. Eu penso muito rápido, então eu falo muitas coisas. Prometo que eu não vou atropelar mais ninguém. Mas me permitam ser o caótico. Eu tô com cada um de vocês aonde vocês precisarem. A minha alma tá aqui. Que é coisa mais forte do que isso, Rômulo? E o líder também... Ele fez uma coisa como o outro estava fazendo. Definitivamente esse eu não sou eu. Então é isso, é algo que é um lugar que você pode ser você e mostrar, não é? E na verdade você se mostra não como você é no dia a dia, né? Você ganha um momento para uma tradução, para uma pessoa que foge e que, como é muito sensível, talvez traga a sua essência que no dia a dia ninguém conhece. Agora nós temos um mundo digital muito forte. Então, assim, para você ter uma profissional como você dentro de uma empresa, numa empresa que está passando por problemas econômicos, que a meta é produzir, produzir e produzir, é tudo via internet, é tudo via no digital. Como chegar até esse acesso? Você se recicla na sua arte para essa questão contemporânea? Opa, demais. Inclusive, fiz vários cursos de metaverso para entender, até visitar exposições imersivas e vários momentos. Eu também crio esse ambiente para a empresa, onde ele pode se sentir que ele não está num espaço tradicional de treinamento. Ele está vindo para um planejamento estratégico,
já com várias inseguranças internas. Será que eu vou ser criticado? Ai, será que a minha ideia vai ser aceita? Enfim, então eu crio já esse ambiente, adoro. Eu quase preparo uma exposição. Então isso já é um outro jeito. Uma mudança de estilo. De estilo. Atendendo o que as pessoas estão fazendo hoje. Porque eu acho que o contato, é claro que como artista, sim, por mais que as pessoas estão presas àquela tela do celular, levar um elemento... Outro dia eu levei massinha de brincar. Sim. Então, uma plateia com 200 pessoas, todo mundo ganhou um pedacinho de massinha. Sim. Dei 5, 10 minutinhos para todo mundo fazer sua obra. Isso. Virou uma exposição em miniatura. Isso. Coisas que você falava assim, não é possível que você ele fez isso. Fez. Então, assim, eu acredito muito na arte dentro do mundo corporativo, sim. Sim. E a gente vê o resultado muito forte, né, de um desenvolvimento de um líder, de um desenvolvimento de uma equipe, ou de um projeto estratégico que está tendo dificuldade para ser, né, aceito no mercado. E aí, quando você vem com uma característica artística, você desata aquele nó, né? Desata, porque a tua mão, né? A gente passa o celular assim. E o que eu adoro dizer é a mão ensinando o cérebro. Que o celular, é óbvio que eu tenho que, inclusive, em vários encontros, eu falo assim, então, vamos, 5 minutos... Sem ele, a gente já volta nele e ele vai ter uma propriedade muito importante. Então, uma empresa de tecnologia me chamou, a gente fez momento 1, a pintura e tudo mais, essa conversa, esse diálogo. E o segundo era como trazer este universo tecnológico para o dia a dia. Eu falei, então vamos usar o celular, no caso desta empresa. Porém, o convite para coisas inusitadas. Então, os olhares, eu falei, não adianta olhar para o Rômulo e fotografar o Rômulo. Isso, obrigada. Mas o que é que te chama atenção? É o pedaço do óculos, essa sombra, é isso que o outro está em outro lugar, ele não vai ver, porque eu estou na tua frente, eu estou vendo. É nuances desses pedaços para criar possíveis novos mundos. E aí a gente cria, imagina que delícia, eu numa empresa de tecnologia, com aquela infra maravilhosa. Em minutos fizemos uma cenografia maravilhosa, com o pedaço de cada um. Porque é exatamente isso, cada um de nós somos um artista. E o que me diferencia de você, do outro, é essa questão do tempo. E eu venho com as minhas camadas, com a minha família, com a minha tradição, com os meus conhecimentos, você com os seus. Isso é que nos torna únicos. A beleza do mundo é ser este único, não é um sobrepor, né? É uma luta, né, sobre isso para a gente convencer as pessoas. Agora, uma pessoa ansiosa, impaciente, cheia de conflitos mentais, que a maioria está assim hoje, né? Será que ela tem tempo para parar, para desenvolver, para tacar a mão numa tinta, quando ela está totalmente vinculada a um estresse operacional gigantesco, que já é até estrutural dela, porque está tão acostumado com cobrança, que não cabe a ela colocar a mão numa tinta. Isso é coisa de louco, né? Essa mulher é louca, que ela está fazendo aqui. Você tem contato muito com esse tipo de perfil? Demais. Então, quando eu peço para guardar o celular um minutinho, porque aí tem essa conversa, tem esse diálogo e ele tem essa experimentação artística. Ele tem essa mão, mas lógico que vários quase ali querendo pegar o celular, porque daí eu faço um convite dentro, no caso, sei lá, uma tela de 30 por 30. Qual é o microcosmos que você está vendo deste grande universo de 30 por 30? Olha, aqui você pode fazer inúmeras imagens. Bom, aí eles vão enlouquecendo, porque ele já criou muitas vezes. Ah, não sei não se isso está bom. Vou conversando, vou mostrando as possibilidades, e quando ele entra e é louco, ele faz umas 10 fotos quase do mesmo lugar. Porque precisa muito clique, né?
é quase, né? Muito ser aceito, né? Não, olha, para algumas mulheres, inclusive, já virou roupa. Virou uma echarpe, porque hoje imprimir tecido é a coisa mais fácil do mundo. Imprime-se casa. Exatamente. É a coisa mais barata. Eu falei, então, tenha uma obra única, é sua. Faça desse 30 por 30 várias possibilidades de vir a ser. E aí, Rômulo, tem várias pessoas que olham e falam assim, você sabe que quando você chegou aqui, bem sério assim, né? Você sabe que quando você chegou aqui, eu achei que não ia dar em nada. Mas agora eu só acredito que eu fiz isso e que eu esqueci tudo que eu tinha que dar conta e eu tô feliz. Olha só. Agora, tem uma questão clara. Você é um trabalho de longo prazo. Sim. Então você faz um trabalho mais contínuo, mas também faz um pontual de lá. E lá, 1h30, uma hora e não dá mais para você saber qual foi o resultado disso. Não, porque acontece. Ficou ali guardado ali, né, de uma forma Exatamente, única. Exatamente. Alguns, às vezes o universo me dá esse presente, eu reencontro. Um dia eu fui numa palestra e eu falei assim, ai, quem é? Pelo nome não adianta. Mas na hora eu lembrei o processo dele, junto a outros CEOs. E ao final da palestra eu fui lá e falei, ai, que ótimo, tá, olha, eu sou, né, me apresentei, Helena Cavalhunas, participei, olha, eu dei uma interação, assim. E eu falei, a sua esposa gostou do presente que você fez para ela? Ele falou, para, porque é isso. Então... E ele, olha que coisa que ele manifestou. Ele queria presentear a esposa com uma fala deles. E eu mostrei como ele poderia, entre aspas, velar o material que importava para ele, para a esposa, ponto, e não para o grupo. Porque ele não queria ficar exposto, ridículo perante os outros. Claro, a vergonha é o primeiro ponto, né? E daí quando você pode... E normalmente as empresas também, quando me chamam, é um elemento surpresa, porque senão eles ficam enlouquecidos. Um outro CEO de uma empresa, colecionador, ele sabia porque ele autorizou, ele fez assim, Helena, passei a noite em claro. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu sei colecionar, eu não sei fazer. Eu falei, mas você não precisa saber fazer. Aliás, eu quero o não organizado. Eu quero você aqui agora. E foi maravilhoso o trabalho que ele fez. Qualquer setor de uma empresa cabe o teu trabalho. Opa, qualquer. Eu fico imaginando, por exemplo, na segurança do trabalho, quando a gente vai falar de percepção de risco. Sim. Imagina, se você levar um trabalho artístico sobre percepção, o quanto se desprende no sentido dele o olhar para a percepção de risco. Exatamente. Rômulo, você me fez lembrar, eu já fui chamada para várias CIPATs. E uma empresa estava lá com uma questão próxima a isso, que eram uns equipamentos novos, que eram os materiais novos e que o grupo estava resistente a utilizar. E eles falaram, olha, e não vai ter muito tempo, tal. Eu falei, eu vou fazer uma intervenção artística. Me falaram, uma intervenção, então tá. Eu vou criar uma obra com estes elementos no refeitório na hora do almoço. A tua equipe vai ficar me assistindo. Imagina, tinham mais de 400 pessoas na hora do almoço, Rômulo. E eu fiz, imagina uma alusão a um corpo, que eu jamais, né? Uma alusão, e que tinha a ver um pouco com a natureza e o risco. E o que poderia acontecer. Então, eu mesma ia quebrando, mostrando, e aí eu colocava o óculos deles de segurança para mostrar. Enfim, eu usei a arte para comunicar. Rômulo, todos eles passavam e falavam assim, nossa, moça, agora eu entendi. Eu vi, a hora que você colocou o óculos, que eu poderia me machucar, porque a hora que você colocou, um filete quebrou e ele voou. Ah,
E a empresa me pede tanto para fazer isso? É algo tão simples, Rômulo. Não, eu acho Esse que é o papel da esse é o arte, papel da né? arte. A arte é a vida. É você fazer exatamente com que ele compreenda algo que de É. repente está extremamente codificado e o cérebro não está ajudando, e você permite com que ele enxergue, através de um outro viés, a questão que ele tem que aprender. Da mesma forma como você é uma pessoa que está num projeto de marketing. Sim, Lançamento de uma marca importante que dá sim. muita dor de cabeça, uma equipe toda debruçada ali, às vezes não consegue o slogan certo, Isso, sabe? Aí vem uma artista plástica para fazer um workshop isso. que, assim, naquele movimento, aquele insight que estava preso, né, porque estava numa pressão, Sim, se liberta. sim. E a potência, a criação, está sempre no outro, está em cada um de nós. Porém, a gente não tem espaço. E esse teu exemplo é brilhante, porque isso já aconteceu. Uma outra empresa vindo para o Brasil, me chamaram justamente porque eles não aguentavam mais. O presidente olhou, não gostava do logo, contratou uma agência, contratou outra. A equipe de comunicação estava todo mundo no limite máximo do desgaste. Ele falou, me indicaram você. Você dá conta disso? Eu falei, eu amo humanos, adoro gente. Tenha certeza que vai ser o melhor encontro da minha vida, porque a cada dia é isso, é o melhor da minha vida. E eles vieram e fizeram, e o pedido do presidente era, ao final eu quero esse logo novo. Eu falei, é vocês que vão criar. E cada um foi fazendo o seu trabalho, eles até... Veio essa fala que todos somos um, cada um é um, mas aqui é o todo. E é isso que eu preciso de vocês aqui no Brasil. Essa foi a fala do presidente. Ok, foi indo. E eu levei um time de fotografia, lógico, e ele queria que tudo acontecesse em tempo real. Foi um desafio, Rômulo. Óbvio que a gente fica, né? Com aquele tenso, com frio no estômago, porque Claro. A atividade eu sabia que E ia acontecer. E tem um objetivo, né? Exatamente. E como seria esse desenho? Gente, foi a coisa mais linda. O presidente estava tão envolvido, a equipe, aquele famoso pitaco, falou, e se pegar um pedacinho dessa? Porque tinha ali o pedaço de cada um. Mas aqui o laranja vai ficar melhor, aqui o verde, aqui isso. Rômulo, em 3 horas, 4 horas, aconteceu a logomarca, que era o mais esperado. E todo mundo saiu tão feliz, tão realizado. É engraçado que esse momento que de tudo que você contou, só para ter uma ideia, nós falamos 45 minutos. Oba! Parece? Não! Então, Tem tanta história. Então, mas é que, na verdade, quem está assistindo, olhando lá, vendo, conseguiu, Sim. de uma certa forma, entender exatamente como a sua arte, como a sua contribuição em determinados estilos e ferramentas e elementos, Isso. não importa qual seja o elemento, onde você pode contribuir Sim, para a solução de problemas, para Sim. soluções de oportunidades dentro de uma empresa. exatamente. Eu acho isso, eu sou muito favorável Ai, que a isso, bom. porque Precisa mais Rômulos no universo. mas na verdade, assim, a arte cênica realmente me preparou para. Sim. Eu entendo isso. Quando você fala, eu que levo muita arte para dentro do corporativo, Sim. seja ele na interpretação, seja ele nessa brincadeira artística Sim. e tal, eu vejo o resultado. Sim. Só que nós estamos falando com um público que desconhece e que talvez fale assim, mas isso é viagem, né? O cara está viajando na maionese. Opa! E não é verdade. Não é mesmo. Mesmo. Se desperta. Se você tem interesse de ter um bom líder, se você tem interesse de ter um bom time, e se você tem interesse de entregar bons resultados, use a arte. Isso. Você como falou elemento, tudo. né? Exatamente. Você vai atingir o objetivo, porque ela é um tempero. Não vai deixar de fazer as coisas que ele está fazendo, pragmáticas, objetivas, metodológicas, regulatórias. Não vai fugir nada. Mas ele vai ter um tempero, né? Exatamente. É aquela coisa que você falou dos pigmentos. Dos pigmentos, isso. Mexendo assim, né? A inovação é isso. Isso, a integração fala tanto de é inovação, isso. A inovação é isso. Então, é exatamente, né? Deixar, de novo, as mãos ensinando o cérebro. Porque tudo
está dentro de cada um. Quando você traz esses livros aqui, eles são elementos do quê? Por exemplo, aqui você tem Byung-Chul Han, Isso. você tem mais um dele, Mais você um tem dele. Louise de Bourgeois. Já, isso. Né? Então, olha, por exemplo, se eu tivesse que extrair, eu adoro os trabalhos Para os dela. trabalhos, vocês têm umas referências que te Eu acompanham. tenho. E eu adoro também ler muito as biografias de artistas e de tudo mais. Olha, o meu livro, né? Marcado. Todo marcado, Eu também, todo meus são aqui. assim. Eu converso com o livro, né? Eu também. E a Louise me trouxe muito aqui, e às vezes eu deixo assim, o que a Louise me traz? Belezas imperfeitas. Ela me traz outro processo, assim, me permita ser lúcida nesse mundo, nessa loucura, né? A sanidade mental. Então, se eu tivesse que traduzir Louise e no seu avanço, né? Que mulher ousada, que era aquela... quem foi no Parque Ibirapuera, no MAN, ali naquela sala de vidro, tinha a aranha. E ali é a Sim. tradução do pai e da Foi mãe. bem famosa, Foi né? muito e está andando pelo mundo. Então, essa é a grande Louise, assim, de trazer esses elementos para a arte. E ela... Você percebeu que os museus estão lotados? Sim. Que isso é uma revolução? Sim. Porque museus lotados. Exatamente. Filas e filas e filas. Então, assim, você percebe uma predisposição das pessoas para a arte? Isso, se aproximando. Eu já trabalhei muitos anos no educativo da Bienal. Então, 300 mil pessoas. Instituto Tomiotaki também, Também, né? também é. Instituto Porto Seguro, Espaço Cultural Porto Seguro também. As filas e filas e filas. E você tem de todos os públicos. Aquele que não olha a obra, mas ele faz umas 10 selfies. Ok, né? Você tem... Estava lá só por causa da selfie, né? Tava, mas ele tá naquele ambiente. Tá, de ele alguma... queria ver a Tarsila, né? Ali do lado de da foto. algum momento, ele vai ser sequestrado. Pode levar anos e anos e anos. Também faz parte do meu trabalho, muitas empresas que querem apoiar e patrocinar a arte. E aí tem a noite VIP, para mostrar o museu, a exposição e tudo mais. O vernissage. E aí, um dia eu vi um grupo e o presidente da empresa todo rígido. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, é uma noite de integração e tudo mais. Aham. Quem estava lá não vivia arte. O que eu implantei dentro dos meus projetos aí, que entra esse meu projeto de consultoria. Então, ok, vamos apresentar a Louise de Bourgeois a quem nunca ouviu falar e de um jeito palatável. Então, é um pouco da vida da pessoa e tudo mais. A diferença de uma exposição para outra que ele patrocinou foi gritante, porque as pessoas estavam à vontade para falar, você viu esse elemento? Olha, isso aqui são corpos. Olha, isso aqui, a pessoa... Era um gatilho para ele começar a conversar para a noite de integração com o seu cliente, ele trazia isso. E ele, às vezes, isso vai dando curiosidade. Como a referência do conhecimento do artista faz com que ele perceba a obra de maneiras muito diferentes. Exatamente. E ele vai ficando com desejo. Se ele é ligado na música, deixa eu ouvir mais. Não é só a música, mas o que aquilo está trazendo. Sim, né? O próprio estilo daquele artista. Exatamente. Né? Então, quem se é do cinema, com a própria música. Exatamente, que não fala. E quando você me pergunta, a Sociedade do Cansaço, esta pessoa, a gente fala assim, esse livrinho fininho, eu vou ler em 10 minutos. Mentira! Você leva anos e meses, e eu estou no mergulho num grupo de estudos sobre isso, que é exatamente esse excesso do que a gente está vivendo, esta suposta liberdade que não existe. Que não existe. Você leva também grupos para visitar
exposições. Por exemplo, você vai numa empresa e hoje o teu trabalho é pegar aquele grupo e levar para ver determinada exposição em determinado Sim, lugar. também, Isso é também. possível. Também é possível e a gente conversa. Então, a minha ligação com os educativos de espaços também é bem grande, porque eu venho também dessa formação de educadores na Bienal. Então, isso também é possível, porque alguns vão ficando curiosos e eles querem mais. Imagine você Então, nessa exposição do MIS que começou hoje de sim, fotografia, é com a maravilhosa. sua, né, com a sua, você sendo guia do processo, muda tudo, porque eu não As- vou lá só fazer a selfie, agora eu vou ter uma tradução, né? É, e é uma aproximação. É tão bonito, Rômulo, o que vai acontecendo, porque as pessoas, quando ela aprende a olhar, parece que ela quer se aproximar. Tem todas as regras de museu e tudo mais, né? Ela quer se aproximar. Quando o corpo começa a dialogar, isso é muito lindo. E a gente precisa trazer essa fala aqui, ó, do jeito que a gente está fazendo, não dá para intelectualizar. Converter convertidos é fácil. Então, o mundo de curadores é fácil a conversa entre Claro. artistas, mas com quem não participa, como eu aproximo? Como eu trago? Né? E olha, Você, se eu Nise da pudesse. Silveira, Ai, adoro, adoro. claro. Eu estudo profundamente, imagina a Nossa, que pessoa. Cartas do Spinoza é uma coisa Exatamente. espetacular. Ela, né, nos manicômios, ela começou a levar arte onde ninguém acreditava o restabelecimento do humano Sim. através da arte. É E ela, isso. como psiquiatra, Isso, psicóloga, foi ela que psiquiatra. começou essa linguagem humanista. Exatamente, ela. Então, foi lindo, tanto para os colaboradores como para quem eles estavam cuidando. Então, isso é maravilhoso. Ela é, nossa, é demais. E se eu pudesse, assim, né, que eu vi que a gente está fechando, né, Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. É um livrinho que é muito legal. É um jovem aprendiz de poemas, escreve para o Hilke e ele fala: me diz o que você está lendo. Ele queria a crítica, né? Primeiro ele foi ousado, o mentor e o mentir, né? Ele escreveu. E o Hilke falou: olha, eu não vou dar opinião nenhuma sobre o seu trabalho. Jamais busque a crítica. Mesmo porque você está do lado de fora, você não está presente aqui na sua escrita. Se eu pudesse te dar um conselho, e aqui vale para todos, seja lá qual for a sua área. Rômulo, à noite, no seu quarto escuro, com o seu travesseiro, pense se amanhã eu não pudesse estar fazendo esta integração maravilhosa que você faz. Eu falando sobre a arte como eu vivo. Se só de imaginar, só de pensar, falar amanhã eu não posso estar fazendo isso por qualquer motivo. O meu coração continua batendo normal, eu estou salivando, eu não estou no meu melhor, eu não estou no meu propósito, onde a gente começou, Rômulo. Se só de imaginar a tua boca seca, e acontece isso literalmente comigo mesmo, Não só com você. O coração dispara. Se você colocar o microfone aqui, você vai ver. Só de imaginar, você Entristece. e você está no seu melhor. Segure todas as críticas, todos os acréscimos que o outro tem que te dar e continue o seu caminho. Isso é o verdadeiro propósito. E você disse uma coisa tão incrível. Se você amanhã, né, não pudesse fazer tudo o que você faz, só de você falar isso, vem um sentimento de dor. Isso. O olho já quer... porque Isso. assim, né? Porque é uma perda de tudo que você é. A nossa história é o nosso DNA. É o nosso DNA. É isso. E aí, é isso. Aguenta, né, as críticas, as objeções. O outro ainda não te entendeu, mas cada um tem o seu tempo de acordar. E para para o empresário que está vendo a gente, porque acho que você falou de uma forma tão clara, tão límpida, tão educativa, porque você navegou por suas experiências. Nada melhor do que mostrar,
né? É Sim. você navegando por aquilo que você fez. E isso ficou muito claro hoje. De que forma que o empresário pode quebrar essa rigidez de não ter uma artista dentro do mecanismo corporativo? Qual é o caminho para a gente chegar até... Não digo o caminho para chegar até Sim, você, mas sim, para sim. chegar a esse método. Entendi. É um método bem simples. Seja lá o que é que te atravessa, Rômulo. Ou é a música, ou é as artes, e tem toda uma categoria de artes visuais. Identifique algo que te atravessa, né? O La Roça, educador, fala: a experiência é o que te atravessa, o que te passa e permanece em você. Se é a música, ok, adoro, vou para a Sala São Paulo, mas vai detalhar mais, vai ter um grupo de trocas. Se é a literatura, se é os livros, encontre um grupo dos mesmos assim, opiniões diferentes da sua, mas que acrescentem. Como é a leitura? Se é o cinema, a mesma coisa. Se é as artes, visite exposições que te tira o chão. Porém, saia de lá não criticando, olhando, fala assim: nossa, por que não sou eu que estou fazendo isso? O que ele poderia, o que ele mesmo quis dizer? E aí você tem muitas referências. Hoje o mundo Muita referência. é repleto. Então, Dias Felizes, né? Esse filme, ai, maravilhoso. Então, adoro ouvir a Lúcia, filósofa, falando, e vários outros. É isso, é o ordinário, é o papel simples e que dignidade que ele faz. Que filme silencioso, que delicadeza. A gente precisa mais disso. Seja no engajamento de uma equipe, Opa! seja na busca de integração dessa equipe, seja na busca de uma integração de uma nova, né, de uma nova empresa sua, seja numa reunião de negócios, seja na formação de um líder, seja no lançamento de um produto, no lançamento de uma marca. Todos os locais são possíveis de você estar presente, desenvolvendo a capacidade artística para libertar aquelas pessoas para o objetivo que ele tem. Sim, sem dúvida, porque tudo é possível, porque a arte, vida, é isso. Então, é acolher, é trazer isso que é muito fora do comum, do meu cotidiano. Peraí, como eu posso ver? E se eu sou líder, e esse ser humano maravilhoso, ele não é desafiado a olhar novos produtos? Peraí, eu preciso olhar para isso que eu nunca olharia. Como que é isso mesmo? É ser o curioso na vida pela vida. E eu vou pegar um trecho que tem no seu material. Já se foi o tempo em que obras de artes eram peças restritas aos meios culturais. Helena Cavalli-Unas, renomada artista plástica, não preciso falar tudo isso aqui, ela é especialista no branding disruptivo. Vem revolucionando a forma como as organizações adotam ações inovadoras para impulsionar o potencial humano. Você sabe que a sua energia é tão intensa Que eu tenho lindo. absoluta certeza que quando você diz impulsionar o potencial humano, Sim. eu acho que é extremamente possível e necessário. Sim, é lindo, é isso. E o mundo precisa mais desses possíveis novos mundos de existir. É isso, verdade. simplesmente isso. Você sabe que, é claro que se a gente deixar, né? A Vanusa que nos fale, né? Se a gente deixar, a gente vai embora, né? Porque é muito... Eu queria falar de outros temas, inclusive, onde a arte pode. Mas eu achei que nessa uma hora nós conseguimos ser bem... Você foi muito clara. Ai, que foi muito legal. sensível. Mas é a tua fala, é a tua construção. Você deixa um ambiente, isso você fala de energia, a gente vê no outro que a gente tem. E eu acho que o papel Então, de quem está aqui também é deixar o próprio convidado, não só interferindo, mas deixar ele. Porque se eu fico interferindo na sua narrativa, a gente perde algumas coisas preciosas. Ai, que elegância de construção. Ai, obrigada. Eu que estou feliz honra, da vida. que honra. Nós vamos voltar mais vezes? Ai, eu quero muito. Com tema Eu específico? adorei. Olha, tem tanta coisa quando eu fico pensando, não falei E isso, assim, não eu falei... quero ir além. Como um amigo meu outro dia falou no meio do podcast, eu vou além.
Eu sou um consultor de áreas segurança, saúde e meio ambiente em muitas empresas e sempre Oba! levei a arte. Oba! Eu quero encontrar uma grande oportunidade para levar você... Pode ser pequena. Pode ser pequena. Pode ser Pode. pequena. Pode. Pode. A vida começa num pequeno, Isso. amado. Vou levar você para um projeto para a Isso. gente poder apresentar dentro Isso. dessas empresas que eu estou, né, porque são tão grandes e às vezes um grupo ali está precisando de uma Helena. É um pitaquinho. Ali É, uma gotinha, né? e ele tem 1 hora disponível. A gente Sim. vai fazer o nosso melhor. Vai ser o melhor encontro da minha vida e da sua ali, com aquele grupo. Não é? Amanhã com outro. Tá. E é tão importante o que você disse. É o Sim. melhor encontro da sua vida ali, Ali. naquele momento. Por quê? Eu me preparei, eu me organizei. Não preciso dizer... Não, olha, Rômulo. Não, aqui, os meus pensamentos. Eu Teu escrevo diário. grande. Não, pensando em possíveis coisas que você ia falar. Olha, furar a Sim. normalidade. ESG, olha, que a gente não falou, que ESG, está na pegada demais. de todo mundo. Hoje as pessoas estão Ai. norteando por isso. Esse é um tempo para a gente falar, viu? Isso. E você gostou a provocação que eu fiz lá? Estética, sutileza e generosidade. Gentileza. Estético, sutileza e gentileza. De gentileza. E aí, se você quiser, o seu Hermes do Jardim Pantanal, que eu faço muitos projetos sociais, o esperançar da sociedade global. Então, eu acabei de estar com ele numa integração lá com o Colo de Vó, e é essa governança comunitária. Se um dia, esse também é um belo tema para você trazer esse Sim. cara para falar, e eu posso te contar dessas minhas idas para Heliópolis com ele. E, nossa! Olha só, nossa! quantas vivências, quanta experiência. Opa! Você sabe que eu quero falar de etarismo com você também. Ai, eu também quero demais. Eu quero. quero demais, demais, Nós precisamos falar demais. sobre isso. Precisamos, porque tá assim, né? O jovem. E olha, eu fiz vários cursos de startup. Óbvio, fiz o que é uma startup. Aí, o segundo era 60 a mais. Adorei. E aí, eu fui fazer um júnior com meninos de 9 anos. É uma mentoria reversa, né? Gente, que delícia! Mas um menino lá, ele era tão transgressor, tão... Eu falava assim, eu vou te sequestrar, hein? Eu vou te sequestrar. No segundo dia, ou no terceiro do encontro, ele fez assim, vem aqui um pouco. E ele era marrento. Vem aqui um pouco. Eu vi que ele estava com 3 pessoas. Marrento, assim. Ele tinha dificuldade de falar que isso era azul. Tem que ser isso. Sabe aquele mandão? E eu falava, menino, tu só tem 9 anos, tal. Ele fez assim. Era o pai, a mãe e a avó. Ela que quer me sequestrar. Se alguém me sequestrar, é ela. Eu falei, então, traduzindo, eu falei assim, ela falou assim, ele é difícil, né? Eu falei, ele é um birrento, potente, ótimo, não estraga esse menino, porque todo mundo vai querer sequestrá-lo, né? Então... E quando a gente se encontrou no grupo da sustentabilidade, e tudo isso tem a ver com sustentabilidade, Total. É claro que a gente não navegou nesse assunto, porque a gente estava falando um pouco da tua história. Mas tem muita Mas coisa tem para muita falar. coisa. A sustentabilidade está na pauta de todo mundo. Tá na pauta. Olha, eu tenho até uma coisa legal que aconteceu, nem sei se eu falei lá ou não, nem lembro, da cana-de-açúcar, do bagaço da cana-de-açúcar. Ah, falei, tá. Mas tá. pode falar aqui pra gente. Então, fala. porque é isso, né? Quando você olha para o material, ele te olha. E foi o que aconteceu. Eu olhei na feira e fiz assim, oi, como a gente nunca se relacionou? E aí veio esse desafio. E aí eu levei até vários bagaços coloridos num evento agora que eu fiz. É incrível o sequestro das pessoas, porque aquilo é palpável. A pessoa falou, mas eu mexi nisso. Aí, é o quê? Bagaço de cana? Mas eu nasci num canavial e eu nunca vi isso. Aí você conta, você traduz, e o outro se sente legítimo e próximo de poder ver o que você está vendo. Exatamente, porque ele não enxergava, né? Exatamente. Eu vou te apresentar o Carlos Gomes. Opa, Carlos Gomes, já gostei do nome. Há muitos anos, ele desenvolve arte em cima do lixo. Ai, que legal.
É uma coisa inacreditável porque é esse sequestro que acontece. Então, ele tem uma especialidade no material PET. Ai, que Então, legal! ele constrói obras incríveis, esculturas incríveis e que sequestra todo mundo, agora eu vou usar esse termo, Isso, à na hora que vontade. olha. Posso tocar? Isso aqui é uma É. armadura medieval? Sim. Ah, é o que estava na Paulista? Eu não, Não, não. tá. Mas é naquele estilo. Tá. Aquela não era total de PET. Tinha umas outras É, estruturas, mas ele é. faz só da garrafa. Ai, que E legal! ele faz pássaros. Olha, eu vou te mandar. Ai, Isso me você pode ter manda, me certeza que tem manda. as fotos com ele, mas ele sequestra todo mundo que Ai, está que nas legal. CIPATES, nos eventos, porque tem a ver com a Sim, sustentabilidade e meio ambiente. Então, você fala, não é possível que isso é lógico, feito de PET. Da mesma forma que você falou, lógico, isso não pode ser que não pode ser lógico, bagaço de cana. lógico. É como para um outro grupo, eu adoro fazer provocações, né? A gente está gravando? Tá gravando. Ah, que bom, então ótimo. Não, eu adoro fazer provocações. E era um grupo muito executivo, adoro, amo, mas muitas pessoas, assim, enlouquecidas pelo dia a Alienadas. dia. Eu prefiro dizer que ainda estão adormecidas, como diz o Sim, nosso querido, adormecidas, e Deleuze também fala, deixa que todo mundo acorda no seu tempo, claro. cada um. Mas Vamos dar uma empurradinha. eu fiz uma provocação, eu peguei jornais, eu digo que é corpos sem órgãos, né? O duro da gente ir estudando e filosofia, a gente vai aprofundando. Então, eu criei uma instalação, isso é uma instalação Sim. no caminho, escureci, né? Então, estava colorido, e eu coloquei sprays e tudo mais, fui remodelando aquilo, jornais com fio de nylon pendurado. E convidei as pessoas a entrarem pelo elevador naquele ambiente mais escuro. Eles foram olhando. A sala, eu fiz, imagina um caminho todo com esses materiais. Eles precisavam pisar e eu convidava as pessoas a pisarem naquele. Não, mas é a sua obra. Não, é sua. Por gentileza, eu criei para você. E eu pedia, qual foi a sensação? O que foi? O que você me traduz? Agora diz o que você está vendo. Quase ninguém percebeu que era jornal. Óbvio que eu fiz uma curadoria. Só coloquei a parte cultural, até coloquei de investimento, porque o outro lado do sangue não me interessava. Aquilo eu não queria para o meu ambiente. E eu fiz uma curadoria, fiquei lá horas e horas e horas montando. Difícil, mas pouquíssimas pessoas perceberam que era jornal. Eu imagino. É aquela realidade de eu não estou em contato com isso, né? Eu tô deslocada, assim, como que uma artista vai trazer jornal? Eu imagino. Então é isso. Nessa câmera aqui, eu queria realmente que você deixasse uma mensagem para quem nos assistiu, para quem nos prestigiou hoje, porque realmente foi uma aula de arte. Que Né? lindo. Você é tão sensível, você tem uma forma de se comunicar muito, né, dentro do storytelling, você conta a sua realidade, isso aproxima as pessoas. Que legal. Eu estou honradíssimo, Ai, orgulhosíssimo. obrigada. E eu mais ainda Não de tenho estar nem o que aqui. É discutir. fluido. Com você é fluido. É fluido. Ai, E eu vou deixar fluido. que a gente vai se encontrar para falar Opa, de eu temas que a quero. gente aqui. Eu quero. Eu aviso a Vanusa e nós vamos nos Tá bom. programar. Então, naquela câmera, o que você falaria para as pessoas que presenciaram esse momento ímpar? Tá. Eu falaria, né? Muitos me perguntam de onde vem a inspiração. E eu costumo dizer, é quando eu trabalho. Qual é o meu papel? É a minha dedicação com a arte. O meu laboratório interno é com a arte e através da arte. A minha inspiração me encontra quando eu estou no processo, eu estou no trabalho. E seja ele qual for o seu trabalho, a sua inspiração surge da sua criação, surge de tudo que está aí dentro. Então, é isso, é o trabalho, é através do trabalho que a inspiração me encontra. Muito obrigado. Obrigada. Você que está aí assistindo o Mask TV, qual é a sua inspiração? Até o próximo episódio. Ai, gente, para tudo, eu não quero sair daqui nunca mais, para.